Sexta-feira, chegamos a o dia chave da nossa semana, onde tudo começa a ter sentido no meio de uma tragédia. O quadro que nós vemos nesse dia é como mínimo, muito oscuro, estranho, mas nós, desse lado da história, sabemos o porquê, não é? Mas deixa-me antes ler o texto bíblico. Hoje, em duas porções muito conhecidas, mas muito importantes dentro da revelação bíblica. Primeiro, Isaías 53, verso 4 a 6, que diz assim: Na verdade, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós nos desviamos como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor pôs sobre ele a iniquidade de todos nós. E outro texto, Romanos 3, versículo 24 até o 26, que diz assim: Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual depois propôs como propiciação pela fé no seu sangue, para a demonstração da sua justiça, por causa da remissão dos pecados que antes tinham sido praticados, sob a paciência de Deus, para a demonstração, neste tempo presente, da sua justiça, a fim de que ele seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Deixe-me ah, iniciar o comentário desses textos, um pequeno devocional que fazemos sempre, fazendo algumas perguntas para que nós possamos refletir no dia de hoje, não é? O texto que nós lemos em Isaías, não é? E o texto de Romanos também, nos falam de que houve ali uma substituição, sim? É alguém ocupando o lugar de outro, sim? Para quê? Para pagar pelos pecados, aquilo que a Bíblia chama de expiação, sim? E a pergunta é, como que essa doutrina da expiação substitutiva distingue o evangelho cristão de toda outra religião ou filosofia humana? É interessante que a cruz é aquilo que nos diferencia, ou diferencia o cristianismo verdadeiro, o cristianismo bíblico, de qualquer outra religião que exista no mundo, sim? Porque não existe Deus em nenhuma religião que assuma a culpa da sua criatura, sim? Que pague a dívida daqueles que até o rejeitam, para que esses que os rejeitam possam ter salvação. Sim? O facto de Jesus Cristo, como diz Isaías, ele ser castigado pelo seu próprio Pai, não é? E ele levar as nossas enfermidades, as nossas dores, faz dele o substituto perfeito. Sim? E nós sabemos que Jesus Cristo não pecou, ele foi o único homem inocente sobre a terra, que existiu alguma vez sobre a terra. Ele assumiu o nosso lugar nessa cruz. Isaías continua falando, não é? Mas ele foi ferido por causa não das suas transgressões, mas das nossas transgressões. E essa palavra para mim, e eu gosto muito desta versão, não é? Diz ali, e moído por causa das nossas iniquidades. Semana Santa, a sexta-feira desta Semana Santa e de todas as Semanas Santas que nos lembramos ano tras ano, deveria nos fazer refletir sobre isso. O Filho de Deus, o Cordeiro, o Verbo feito carne, ele foi moído por causa do meu pecado, das minhas transgressões, por causa da ira de Deus derramada que eu merecia. Eu merecia beber esse cálice, mas Jesus Cristo assume o meu lugar. Ele bebe esse cálice por mim
e depois ele me oferece salvação, ele me oferece redenção, perdão de pecados, ele me oferece graça, sem que eu mereça nada, ah, para poder alcançar um presente tão grande, não é? Por isso que a outra grande palavra, que é a palavra que Paulo usa, não é? Em Romanos 3, quando diz que que Deus fez ele propiciação, sim? Ou seja, em Jesus Cristo, Deus acalmou a sua ira. Jesus Cristo viveu toda a ira que estava sobre nós por causa das nossas ofensas, por causa da nossa traição ao Senhor. Mas Ele paga a nossa dívida. Por isso, quando Ele clama, aquela última palavra que Ele diz na cruz, sim, tetelestai, está consumado, está pago, está acabado. O que ele está a falar é que toda a dívida que foi colocada sobre ele, sim, ele pagou-a por completo naquele dia, naquela morte tão terrível. Sim. Por isso que para nós é especial lembrar a nossa salvação, nós a recebemos de graça. Sim, nós a recebemos sem pagar nada, mas custou um alto preço, o preço da vida do Filho de Deus, aquele que não merecia estar lá, mas ocupou o teu lugar e o meu lugar. Deixa-me fazer-te outra pergunta para que possamos pensar hoje. Ah, como que isso, o facto de saber que Cristo pagou toda a nossa dívida, ah, te ajuda na tua segurança da tua salvação. Como que isso muda a tua vida? Sim? Continuas tu a querer solucionar os teus problemas? Continuas tu a querer pagar as tuas dívidas ao Senhor? Vives como se fosse que a, a, a vida cristã é um fardo tão pesado porque tu tens que sofrer, porque senão tu não eres aceite? Ou descansas completamente naquele que tomou o teu lugar na cruz? E uma última pergunta: como encaras o teu pecado? Sabes, reconheces que o teu pecado é uma ofensa terrível perante o Senhor? Tão terrível que o seu filho teve que vir a ocupar o teu lugar porque tu não eres suficiente. Eu não sou suficiente. Nunca poderíamos pagar a nossa dívida ao Senhor. Mas aquela cruz nos faz lembrar o terrível do pecado. A consequência do pecado foi separação entre o Criador e a criatura. A cruz é a reconciliação entre esse Deus que ama e que procurou uma maneira de voltar a trazer os céus para ela, e aquele que não merecia perdão, mas em Cristo recebe perdão, salvação e vida eterna. Pensa nisso e amanhã continuamos a falar.